Do or does? Qual a diferença entre essas duas palavras? Como e quando utilizá-los? Hoje eu vou mostrar para você como montar uma frase afirmativa, uma frase negativa e uma pergunta. Então, fica até o final do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Deixa eu contar um negócio para vocês. O segredo dessa aula é a tabela que eu vou mostrar agora. Então, presta atenção, memoriza ela certinho que depois fica facinho de entender. Essa é a tabela. Presta atenção. Todos os sujeitos. I, you, he, she, it, you de novo, we and they. Ah, por que tem dois yous, Victor? Você e vocês. Ah, é a mesma coisa? É, vai depender do contexto, ok? Então vamos lá. He, she, it, does. Memoriza isso, foi assim que eu decorei na época. He, she, it, ele, ela e isso, does. O resto é tudo do. Beleza? Fácil? Significado de do é o verbo fazer, no sentido de ação. Então, por exemplo, I do the homework. Eu faço a lição de casa. E se fosse ela faz a lição de casa? She does the homework. Então, viu a diferença? Por causa do she, eu usei o does. Por causa do I, eu usei o do. Mas eles significam a mesma coisa. Pegou o esquema? Mas o do também pode ser o verbo auxiliar para você montar pergunta, fazer frases afirmativas e negativas. Então, bora focar nisso agora. Primeira frase, I work today. Eu trabalho hoje. Se eu quisesse transformar essa frase em interrogativa, ou seja, numa pergunta, eu colocaria o do I. Então, por exemplo, do I work today? Eu trabalho hoje? Do I work today? Eu inverto o do com o sujeito e aí transformo numa pergunta. E se eu quisesse transformar essa frase numa negativa? Eu não trabalho hoje. Como ficaria? I don't work today. I don't work today. Tá, mas e se fosse ela? Ela trabalha hoje. Como ficaria? She works today. She works today. Não vamos focar nesse S agora com o verbo. Aceita isso. He, she, it. Você vai colocar o S depois do verbo. She works today. Ela trabalha hoje. Como ficaria a pergunta? Ela trabalha hoje? Você não vai usar o do, você vai usar o does. Does she work today? Does she work today? Aí sai o S na hora da pergunta, beleza? E se fosse uma negativa? Ela não trabalha hoje. She doesn't work today. She doesn't work today. Você não vai falar she don't work today. You speak English. Você fala inglês. Como essa frase ficaria na interrogativa? Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? E se fosse uma negativa, você vira e fala pra mim, Victor, eu não falo inglês. I don't speak English. I don't speak English. Foca no T do don't, você não vai pronunciá-lo. I don't speak English. Mesma coisa pro doesn't, você não pronuncia o T. Não vai ser doesn't, vai ser doesn't. Frase afirmativa, we know each other. Nós nos conhecemos, nós conhecemos um ao outro. Each other significa isso, um ao outro. Então, a frase na interrogativa ficaria do we know each other? Nós nos conhecemos? Nós conhecemos um ao outro? Tipo, te conheço? E se fosse negativa? Nós não nos conhecemos. We don't know each other. We don't know each other. Vocês entenderam? Quem manda é sempre o sujeito. I do. You do. He, she, it does. We do. They do. Sempre foca no sujeito. Ah, é o he does. Ah, é o we do. Alright? Desafio para vocês. You drive. Como ficaria essa frase na interrogativa e na negativa? Consegue fazer aí rapidinho? A frase interrogativa ficaria do you drive? Você dirige? Do you drive? E a negativa ficaria you don't drive. You don't drive. Você não dirige. E aí, fácil, tranquilo? Conseguiu entender tudo? Se sim, comenta aqui embaixo uma frase utilizando do ou does, seja ela na afirmativa, negativa ou interrogativa, is up to you. É com você. Alright? Não esquece de ativar o sininho aqui do canal para você não perder nenhum vídeo. Tô postando quase todos os dias, então fica ligado. Obrigado por assistir. Thanks for watching. See you next time. Cheers.